Imagina só, a mão de uma pessoa. Ela pode ser quase como uma cena de um crime. Os sinais que ela mostra, sabe? Um dedo que não dobra, um músculo que some, são as nossas pistas. E a nossa missão hoje é exatamente essa: seguir essas pistas pelo braço para achar o culpado. Onde exatamente aconteceu a lesão nervosa? A gente vai mergulhar num material fascinante que ensina a gente a ser tipo detetives do corpo, decifrando sinais como a mão em bênção ou a mão em garra. É uma ótima analogia. Porque, é exatamente isso. É um trabalho de investigação. E o mais interessante, eu acho, é que não é só decorar uma lista de sintomas, né? É entender a lógica, a fiação do nosso corpo. Cada sinal clínico que a gente vai discutir aqui é a consequência lógica de um circuito que foi interrompido. Hoje, o foco é entender o porquê por trás das pistas. Conectar o mapa, que é a anatomia, com o que a gente vê no paciente. Perfeito. Então, vamos começar essa investigação. A primeira pista do nosso caso, segundo o material, vem de uma criança, 4 anos. Ela sofreu uma queda, fraturou o braço ali perto do cotovelo, uma fratura supracondiliana. E aí, no hospital, o médico pede para ela fechar a mão e algo estranho acontece. Exato. E essa é a grande pista. A criança tenta, sabe? Ela tenta fechar a mão, mas o dedo indicador, ele simplesmente não obedece. Fica lá esticado, apontando, enquanto os outros dedos até tentam se fechar. Esse é o clássico sinal do índice apontador, o pointing index. É uma imagem muito forte. É quase como se o dedo estivesse dizendo: "Ei, o problema começou aqui em cima." E se fosse um adulto, com a mesma lesão, no mesmo lugar? A pista seria a mesma ou muda alguma coisa? Então, a lógica é a mesma, mas o nome e o jeito que se apresentam são um pouco diferentes. E isso pode confundir, né? Em um adulto, a gente pede para ele fechar a mão, fazer um punho bem cerrado. O que acontece é que os 2 últimos dedos, o anelar e o mínimo, eles se dobram. O polegar tenta ir junto, mas o indicador e muitas vezes o dedo médio, eles ficam para trás, estendidos. E essa postura é a famosa mão em bênção. Peraí, mas aqui tem uma coisa que parece meio contraintuitiva para mim. Por que exatamente esses 2 dedos? O indicador e o médio? A gente pensa na mão como uma coisa só, mas parece que ela é controlada por zonas bem específicas. Qual é o mecanismo por trás disso? É o fio principal que alimenta os músculos que dobram, as juntas do meio e da ponta desses 2 dedos. Se o nervo é danificado lá em cima, no cotovelo, o comando elétrico de dobrar simplesmente não chega. O circuito está cortado na origem. E o nosso material ainda adiciona um detalhe-chave. O músculo que dobra a pontinha do polegar, o flexor longo do polegar, também é desse circuito. Então, na prática, a pessoa também perde aquele movimento de pinça fina, sabe? De pegar uma moeda. Entendi. Então o dano é alto no cotovelo e o resultado é essa paralisia da flexão. Mas o material que a gente analisou descreve um cenário completamente diferente para o mesmo nervo. E se a lesão for mais baixa, lá no punho, como na síndrome do túnel do carpo? Isso muda toda a cena do crime, certo? Muda completamente. E é por isso que a localização é tudo nessa investigação. É outro caso. Numa lesão baixa, no túnel do carpo, a mão em bênção não vai aparecer. O paciente consegue fechar a mão, consegue fazer um punho normalmente. Mas como assim? Se o nervo é o mesmo, o mediano, por que a pessoa consegue fechar a mão? Aí que está o pulo do gato. Pensa no nervo como, sei lá, um cabo de fibra óptica que desce pelo braço. No caminho, ele vai soltando umas ramificações, uns filos, para diferentes bairros, que são os músculos. Os fios que vão para os músculos que dobram os dedos, eles saem do cabo principal bem antes, lá no antebraço. Na síndrome do túnel do carpo, a lesão, o corte, acontece depois que essas ramificações já saíram. É como um engarrafamento na entrada da cidade. Quem pegou as saídas para os bairros anteriores já passou. Por isso os dedos dobram. Que analogia fantástica. Nossa, ficou muito claro agora. Então, se a pessoa consegue fechar a mão, qual é a pista que nos diz que o problema está no túnel do carpo? Qual é a impressão digital dessa lesão mais baixa? As pistas são outras, mais sutis. A primeira, que aparece com o tempo,
é atrofia da eminência tenar. É um nome técnico para aquela musculatura mais gordinha na base do polegar, sabe? Sem o estímulo do nervo, ela vai murchando. Mas o sinal principal, o teste que o detetive faz no consultório, é a fraqueza de um músculo específico, o abdutor curto do polegar. A gente pede para a pessoa colocar a mão espalmada na mesa e levantar o polegar reto para o teto, como um joinha. A pessoa com lesão simplesmente não consegue fazer isso, ou faz com muita dificuldade. Esse movimento é a assinatura da lesão baixa do mediano. Nossa, é um nível de detalhe impressionante. O corpo realmente não mente, né? Bom, até agora a nossa investigação focou em um suspeito principal, o nervo mediano. Mas e se as pistas na outra metade da mão contam uma história diferente? O material também fala do nervo ulnar. Sim, e aqui o caso toma um rumo totalmente novo. O nervo ulnar, ele é o responsável pelo outro lado da cidade. Ele comanda os dois últimos dedos, o anelar e o mínimo. E também um monte de músculos pequenos que ficam dentro da mão, os intrínsecos. E, assim como no caso do mediano, as pistas que ele deixa também mudam dependendo do tempo da lesão. Certo. Então, como a gente distingue um problema agudo no ulnar de um problema que já é crônico? Boa pergunta. De forma aguda, logo depois de uma lesão, o sinal é quase um espelho do que a gente viu na lesão alta do mediano. Se a gente pede para a pessoa fechar a mão, os 3 primeiros dedos obedecem. Mas os 2 últimos, o anelar e o mínimo, ficam para trás, não dobram direito. Mas a pista mais famosa que aparece com o tempo, na lesão crônica, é a clássica mão em garra. Mão em garra. O nome já é bem visual, né? O que acontece exatamente para a mão ficar nessa posição? A mão em garra é o resultado de uma batalha perdida dentro da mão. Para entender, a gente tem que pensar que existem 2 grupos de músculos trabalhando nos dedos. Os extrínsecos, que vêm lá do antebraço e são fortes, e os intrínsecos, que são pequenos, delicados e moram dentro da mão. Eles são tipo os maestros, responsáveis pelos movimentos finos, pelo equilíbrio. E o nervo ulnar é que comanda esses maestros, os intrínsecos? Exatamente. O ulnar é o maestro dos intrínsecos, principalmente nos 2 últimos dedos. Quando o nervo ulnar tem uma lesão crônica, esses músculos pequenos ficam paralisados, atrofiam. Sem eles para fazer o contrapeso, os músculos de fora, os extrínsecos que ainda funcionam, eles começam a puxar os tendões sem oposição. E o resultado é essa deformidade. A base dos dedos estica para trás e as pontas dobram para dentro, como uma garra mesmo. É uma guerra de cabos de aço. Se um lado perde a força, o outro repuxa tudo. Uau! É impressionante a complexidade por trás disso tudo. Fico imaginando quem está estudando para isso, sabe? Um estudante de medicina para uma prova de residência. A pressão para não confundir essas pistas, para diferenciar um nervo do outro, uma lesão alta de uma baixa, deve ser gigantesca. Um erro de interpretação muda tudo, o diagnóstico, o tratamento. É exatamente isso. E não se aprende a ser esse detetive só lendo uma vez. É um conhecimento que exige repetição, prática. É preciso ver muitos cenários, resolver questões que simulam casos reais, treinar o olhar até que esses padrões fiquem quase automáticos. A teoria é um mapa, mas a prática é que ensina a navegar no terreno, né? E essa ideia de treinar com casos reais é fundamental. É aí que ter a ferramenta certa faz toda a diferença. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, vale a pena conhecer uma Medcove. É só entrar em medcove.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. Sem dúvida. Ter acesso a um material organizado assim, que te força a aplicar o raciocínio clínico repetidamente, é o que transforma a informação em conhecimento de verdade. É o que afia as ferramentas do investigador. Exato. Bom, e com essa base sólida, a gente pode voltar para o nosso caso e juntar as peças. Depois de analisar todas essas pistas, qual é o relatório final da nossa investigação? O relatório final é que a mão do paciente é um mapa incrivelmente preciso. Se a gente souber ler os sinais, ela nos conta exatamente onde procurar o problema. A gente pode resumir assim. 1.
Se a pista é um índice apontador ou uma mão em bênção, o culpado é uma lesão alta do nervo mediano lá no cotovelo. 2. Se a pista fraqueza para levantar o polegar para o teto, mas o punho fecha normal, o culpado é uma lesão baixa do mediano no túnel do carpo. E 3. Se as pistas são os 2 últimos dedos que não dobram ou que cronicamente formam uma garra, nosso suspeito principal é o nervo ulnar. A neurologia, nesse aspecto, é pura lógica dedutiva. É fascinante pensar que o corpo tem essa linguagem tão específica. Que a postura de uma mão pode revelar uma história tão complexa sobre a fiação interna dela. Nosso trabalho como observadores é só aprender a gramática dessa linguagem. Foi uma análise incrivelmente esclarecedora. E o mais interessante, eu acho, é pensar que esse nosso trabalho de detetive manual, baseado na observação, no toque, é uma arte que foi desenvolvida por séculos. A grande questão que fica para o futuro é como a tecnologia forense moderna, as ressonâncias, os testes de condução nervosa que medem a velocidade do impulso elétrico, como tudo isso vai aprimorar, complementar ou, quem sabe, até mesmo desafiar essas verdades clássicas que a gente aprendeu a ler com as nossas próprias mãos.